Fique agora com o Filosofando no Botequim, argumento e apresentação do jornalista Avelino Ferreira. Esse tema de hoje, que é trabalho, alienação, consumo dirigido, submissão às redes sociais, onde ficaria a liberdade do sujeito em relação a esses problemas que nós vamos colocar aqui, terminando, no caso, com as redes sociais, mas começando, eu acho, com o trabalho, porque, como eu dizia, a alienação do trabalhador não vem por causa das redes sociais. Hoje, diz assim, hoje nós somos submissos, né, de alguma maneira, às redes sociais, quer dizer, o sistema de chamado comunicação de massa, que nos indica o que devemos ouvir, o que devemos gostar, o que devemos assistir, o que devemos ler. Florinha, eu falei para você, Florinha tem 12 anos, a minha filha, e ela, a caçula. E ela falou, pai, eu coloco o meu nome no Google, né? E coloco meu nome no Google e aparece lá fotos minhas, até antigas, foto de aniversário, foto de coisa, etc. Quer dizer, então, tudo aquilo que você joga na rede, ela universaliza, né? E ali a sua vida está exposta. As pessoas acabam gostando tanto disso que acabam sendo presas, né, para as empresas que dizem não, isso é um fato, que tudo que você usa é gratuito. Nós estamos fazendo aqui um programa no Botequim gratuito. Né? Então, se é gratuito, como que os caras são arquimilionários? Essa é a questão, né? Quer dizer, como que o cara ganha muito dinheiro, fica assim, rapidinho, eles ficam bilionários, se tudo que eles oferecem é de graça. Né? Você tem Instagram, você tem YouTube, você tem Twitter, as pessoas usam de graça. Então, elas são o produto. Então, qual é o produto? Já que eu não estou pagando, é de graça, e eu fico não só admirado, mas eu sou, como é que chama? Abduzido, né? Que chama aquele negócio dos interplanetários, né? Que chama? Abduzido, né? Nós somos abduzidos, quer dizer, mas você não percebe, porque você tem a liberdade de fazer, não fazer, de teclar tal coisa ou não teclar. Só que a própria Florinha, ela diz, quer dizer, quando ela está assistindo um filme, de uma... Florinha, eu falei para você, Florinha tem 12 no anos. YouTube. Ela... Quando entra, de novo, ela entra no YouTube de novo, aparece uma porção de indicação para ela, parecida, semelhante àquilo que ela gosta. Isso acontece com a gente, não é isso? Quer dizer, então, você percebe o seguinte, a gente é uma facilitação tão grande e gratuita, quer dizer, para a gente, que a gente pensa assim, poxa, eu sou livre para escolher o que eu quero assistir, ninguém está me mandando, quando, na verdade, está tudo preparado. Mas isso, eu dizia, você antes de abrir esse vídeo, que era uma segunda etapa da nossa conversa. Eu gostaria, principalmente você que é professor de História, não é? De começar comentando, né, um pensamento de Marx. Karl Marx, as pessoas não sabem, e eu já ouvi muito a minha vida inteira, que era um cara que nunca trabalhou, não cuidava da família e falava de trabalho. Né? Ele nunca trabalhou e tal, e falava de trabalho. Isso, a ditadura fez isso com a gente. Isso pode, num primeiro momento, parecer uma inconsistência, né? Pois é, mas assim, botaram isso na cabeça da gente. Então, então e no final, coloca o seguinte, ele era sustentado por Engels, né? Friedrich Engels, que era filho de um milionário industrial inglês, e eles ficaram amigos até o fim da vida de Marx, que morreu antes, e Engels realmente ajudou muitas vezes, mas era assim, eu tenho um amigo rico que me sustenta e eu não faço porra nenhuma,
e fico lá pensando e escrevendo bobagem, mais ou menos. E isso passou para as pessoas, e os comentários são muitos em cima. Tem muita análise sobre Marx, muito. Quando, na verdade, ele escrevia para jornais, foi expulso de 3 países, trabalhou para a Dedel, ele criou revistas, ganhava dinheiro fazendo jornalismo, só que ele, você sabe da famosa frase dele, dizia, até aqui, né, os filósofos pensaram, né, quer dizer, etc. O que importa agora é colocar a filosofia em ação. Então, ele era um cara que pensava e agia. Como ele participava de todos os movimentos de greves, né, toda de emancipação do trabalhador e etc. e tal, e escreve em 1848 aquele manifesto comunista, né, e tal, só falam dele como o cara que escreveu o manifesto comunista, ou seja, é como se a obra dele fosse uma obra sobre comunismo, quando, na verdade, de comunismo, Marx só tinha a ideia. Ele escreveu muito pouco sobre o comunismo. Marx escreveu sobre o capitalismo. E por que você acha que hoje, né, diante dessa conjuntura... Está baixo o som. Né, tá alto? Está baixo. Está baixo? Espera aí, melhorou? Sim. Melhorou? Então tá. O que você diria, né, inicialmente falando, né, preliminarmente, diante dessa conjuntura política, social, cultural que a gente vive, por que essas ideias de Marx, né, engendradas, né, gestadas lá ainda no século XIX, incomodam tanto? Né, porque chamar alguém de marxista hoje é um xingamento, né? As pessoas usam isso como se estivessem ofendendo as outras, né? Então, por quê? Porque é que essa ideia, né, da questão do comunismo, né, ou desse mundo utópico que ele descreve, por que isso fere tanto uma parcela tão considerável da sociedade? Olha só, Fernanda, só para registrar que Nana já está por aqui, Neuzinha, né, já estão por aqui, nossos amigos, nossas amigas amadas, boa noite, meninas, mandem perguntas, tá? Quem estiver assistindo, quiser mandar uma pergunta para a gente, fiquem à vontade, a gente está aqui para isso, tá bom? Por que eu não estou vendo essas pessoas, a entrada delas? Eu não estou, não sei por quê. Mas tudo bem. Também, não consigo entender. Tudo bem, mas você vai falando aí e eu agradeço muito as pessoas. Tá bom, vou ficar atenta aqui. Fernanda, não é agora, você está falando, por que né, que fazem isso e tal no século XXI? Não, eu sei que é uma sombra, né, que persegue essa sociedade há bastante tempo, mas agora, né, talvez com acesso à informação, né, isso tenha ficado muito mais evidente. Talvez pela comunicação hoje que é mais rápida e mais ampla a comunicação, que antes eram em espaços restritos, né? De quem discutia economia, né? De quem discutia política e tal. A questão é que eu não sei por quê, porque, olha só, com 20 anos, eu li os 6 volumes do Capital. É um porre. Só te interrompendo, porque esse comentário de Gustavo Sofiati aqui pode atrapalhar a nossa transmissão. Ele diz aqui que não está aberto ao público, né, a transmissão. Será que você consegue mudar a privacidade aí? Porque é você que está transmitindo. Essas coisas que sempre quem resolvia para mim não era eu. Eu não entendo. Eu acho que é um negócio de uns 3 pontinhos que tem logo acima da chamada, que aí você vai editar a privacidade e colocar pública.
essa privacidade. Mas aí seria no Facebook, né? Isso. Pois é, ai, gente, como é que pode acontecer? Toda vez que eu tenho um problema, meu Facebook não quer abrir. Vamos seguir o barco, vamos seguir, e aí depois a gente disponibiliza. Nana está falando aqui que você esqueceu de colocar no público o Facebook. Pois é, mas eu coloquei no Facebook mais cedo. O problema é que agora não está querendo abrir, por exemplo. Não, vou ver aqui. Ó, o Gustavo está falando aqui, 3 pontinhos ao lado de Avelino Ferreira. Não, é porque eu coloquei e não foi, tá certo? Entendi. Pois é, agora tá. Deixa eu só um instantinho mais. Porque eu estou com dificuldade. Não sei se é o stream que está causando isso. Se está causando isso ou... Só um instante. Está ao vivo, público, está público. Agora está público, tá certo? Agora está público. Vou esperar alguém me responder aqui no chat. Tá. Agora até estou vendo aqui. Obrigado, Sofiati. Sofiati, Nanita, está aqui, Neusimar, estou vendo. Gustavo está falando, agora está no público. Isso, explicaram aqui, Sofiati e Nana, eles ficam lá, eles é que dirigem. Essa rede de amigos é maravilhosa, a gente vai se ajudando ao vivo, ainda que virtualmente, isso é muito bom. Ferreira, mas vamos voltar aqui ao que a gente estava falando. Gustavo comentou aqui o seguinte, que só mudaram o estereótipo do comunismo. Antes era coisa de quem comia criancinha. Agora é de todo mundo comendo todo mundo. Eu sei, mas olha só. O que é bom, quer dizer, o que eu acho bom registrar, né? Eu estava falando quando a gente interrompeu aí. Com 20 anos, eu li a obra de Marx. Isso, separou na... São 6 volumes do Capital, a obra dele. Não é a obra dele. A obra dele é muito mais do que isso. Mas a mais comentada, falada, é o Capital. Isso. E é um porre. É algo assim... quem leu os volumes todos de Lamego, que são 8 volumes, parece, 7 ou 8 volumes, com 700 páginas cada um, que foi o meu caso, vai entender o que eu estou dizendo. Pouca gente leu Lamego. Todo mundo fala em Lamego, mas se refere muito mais a Lamego Filho, certo? Que tinha os livros pequenos. O Lamego Pai é que vai para Lisboa, morou na Bélgica e tal, e fez a história de Campos com documentação, né, da Torre do Tombo e tal, e ele colocou aqui em minúcias a história de Campos, inclusive com mapeamento, com tudo. Então, é um porre. Não é um livro que você indica uma pessoa e a pessoa lê, até com prazer. É um desprazer. Só que eu sou masoquista. Eu pego e leio. Entende? Bom, com 20 anos, eu li Marx. Porque eu tinha que entender como é que eu, metida comunista e etc., participando de lutas políticas e tal, de esquerda, não saberia de Marx. Então, eu li a obra de Marx praticamente toda. Mas não me detenho ao Capital, porque lá ele faz a melhor análise, por isso que Marx é a sombra que você falou sobre o mundo. Por quê? Principalmente o Ocidente, mas não só o Ocidente, porque as revoluções que você pegar na China, de Mao Tse-tung, que você pegar de parte asiática,
e etc., vai ter uma base. Essa base está lá, a exploração do trabalhador, a luta de classes, que é um cara que coloca isso claramente. Ele é muito claro quando ele escreve isso. E aí você vai ver uma análise do capitalismo. Não se pode entender muito bem, né, como funciona o capitalismo sem ler Marx. É claro que Sofiati vai dizer que Max Weber fez um excelente trabalho, tá certo? Sobre isso. Mas, né, não sei se foi na Ética Protestante, não me lembro agora, mas ele faz um excelente trabalho sobre isso. Mas o Marx, ele vai muito mais a fundo dessa questão da exploração do trabalhador. Porque o Adam Smith, e depois o próprio John Stuart Mill e outros, eles vão falar desse liberalismo econômico, onde a riqueza, né, tanto a riqueza das nações como a riqueza das pessoas e tal, ela se faz com trabalho. Né? Quer dizer, o trabalho não era considerado pela aristocracia, né? Era algo menor. E pelo catolicismo mandante. Quando você tem as revoltas internas do catolicismo e cria tal protestantismo, foi, na verdade, para mudar o sistema de pensar. Não é pecado você ganhar dinheiro, não é pecado. Sim. Só que você ganha com o trabalho. Essa era a ideia, quer dizer, uma boa ideia desses caras, ganhar sobre o trabalho. Quando Marx faz a análise dele posteriormente, ele pega David Ricardo, pega essas pessoas que escreveram e critica. Quando a gente fala hoje a gente se refere, fulano criticou Beltrano, é porque, assim, fulano falou mal de Beltrano. Na verdade, a crítica para um nível maior de entendimento não tem nada a ver com ser contra a pessoa. É um duelo de pensamentos, de ideias. Né? Quer dizer, só que as pessoas têm que dizer, ficou inimiga, aquela coisa toda. Eu sei que ele faz uma análise muito mais apurada do que os antecessores e mostra que tudo bem que o trabalho tem que ser valorizado, etc. e tal, mas você não pode fazer, aí que entra a questão da mais-valia, você ganhar muito dinheiro, que é o que acontece, em cima do outro que é igual a você. Quer dizer, seria um cristianismo primário, né? Porque a seita cristã ela é comunista. Né? Todos, só que era um comunismo primitivo. Tudo é de todos, como se você estivesse numa aldeia indígena, né? Você tem um chefe ou outro, você tem o cara mais importante, é uma certa hierarquia, mas tudo é de todos. Né? E Cristo, o ideário cristão é esse, não é isso? Quer dizer, se tem peixe é para todo mundo, né? Se tem um prato de a gente está falando, você me fez lembrar, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto, né, dessa questão da internet. O Magno Prisco, ele comentou aqui que as redes sociais representam um processo irreversível no monitoramento das ações humanas. A humanidade perdeu sua privacidade e Gustavo disse que não vai dizer nada. Está quieto lá, não quer dizer nada. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando você fala dessa questão do comunismo primitivo e falando dessas redes sociais, né, do acesso às redes sociais, e essa cultura hoje dos memes, né? Recentemente eu vi, já é uma coisa antiga, na verdade, assim, antiga, né? Mas o tempo corre numa velocidade hoje muito maior do que corria há 50 anos. Jesus, né? Lá naquela história da parábola que multiplica os peixes, os pães, não tem uma história dessa? E aí me para um cara e chama Jesus de comunista, né? Então, eu acho isso perfeito, né? Porque se ele estivesse hoje aqui, né, dentre nós, no sentido físico de estar, ele seria acusado de ser comunista por essa galera que aí está hoje. Não, se fosse há uns anos atrás,
quando, por exemplo, Bolsonaro estava na Força Militar, e pegasse Jesus, torturaria ele do mesmo jeito e mataria, como matou tanta gente que pensava como ele. Quer dizer, entendeu? Mas a questão esse comunismo primitivo você não tinha o que chamou-se, né, das riquezas, né? Quer dizer, você tinha a aristocracia, o sistema de castas, né? Não era esse nome, é tratado assim na Índia, em outros lugares, mas é um sistema de casta, óbvio, assim como em toda a Idade Média, etc. E era aceitável. Aquilo era aceitável pela própria população, por todo mundo. Quer dizer, o cara nasceu nobre, sangue nobre, até hoje é assim na Inglaterra, por exemplo, com a família real, né? Quer dizer, ela recebe o aluguel da Inglaterra toda, porque a Inglaterra é dela. A Grã-Bretanha é de quem? Pertence à família real. Isso. Quem pode receber o aluguel de pessoa a pessoa, né, que mora nas casas, tem lá um governo que recebe e dá a quantia para eles. E fala, aqui são milhões de liras pelo aluguel das terras que pertencem à senhora, dona Elizabeth. Não é isso? Quer dizer, é a nobreza. E você não pode casar com um plebeu, embora o plebeu hoje seja rico também, às vezes até mais. Quer dizer. Então, o que acontece com a questão do Marx, quer dizer, da análise capitalista, não pode fazer uma análise capitalista com profundidade sem ler Marx. E isso é que os caras ficam pé da vida. Por quê? Não pode se falar em economia, falar no próprio capitalismo, nas riquezas das nações, das pessoas, ou o que seja, o próprio nome, propriedade privada, né? Porque você tem a propriedade pública, etc. Isso, tudo você vai ter que se referir a Marx. Na questão do trabalho, que é o que nosso tema começa com isso, na questão do trabalho, se você pegar a obra de Marx, que eu reli agora, já velho, reli, não com aquele entusiasmo de jovem, entendeu? Eu reli com tranquilidade, com calma, sabe? E vi o seguinte, você tinha 16 horas de trabalho. Isso. As crianças trabalhavam 12. Mas isso era oficial. Sim, era permitido, era legal. Pois é. Aí depois, com muita luta, foi reduzindo. Foi para 16, depois para 14, 12 e tal, até no final do século XIX, brigou-se muito e conseguiu, na lei, não na prática, 8 horas. O Brasil, sempre atrasado, só consegue isso na década de 40. Sim, com a regulamentação das leis, né? Trabalhistas. Isso, quando você surge as leis, na década de 40. E só foi possível implantando uma ditadura. Olha bem, não foi o Getúlio, quando assume o poder em 30, junto com uma comissão, depois ele se torna o chefe dessa comissão e se torna presidente e tal, a Constituição de 1934, nós estamos falando das lutas do século XIX para as 8 horas de trabalho. Em 34, a Constituição era tão ruim nesse sentido, porque quem mandava eram os presidentes de província, que depois passou a ser governadores, e eram chamados coronéis, né? E eles não queriam mudar, o país era rural. Então, a Constituição, a partir do parlamento, em 34, refletia isso, e isso Getúlio não queria. Então, ele implanta uma ditadura, né? Claro que você, que é historiadora, e o Sofiati, que é sociólogo, vão encontrar uma porção de outros motivos. Questão ideológica, ele implantou uma ditadura, prendeu não sei quem, mandou matar não sei quem e tal. Mas o motivo principal era esse. Você não faz transformação contando com aquele parlamento. Aquele parlamento não representava trabalhadores, que os trabalhadores, em sua maioria, nem votavam. Eles estavam repetindo em 34, quando fez a Constituição de 34, aquilo que ocorria na República Velha. Então, em 37, ele dá um golpe.
que a ditadura não é de 30, é de 37. Ele dá um golpe e rasga a Constituição. E fala assim, agora quem manda sou eu. Aí você vai dizer assim, eu sou favorável a isso? Não, você não pode tirar as coisas do contexto histórico. E aí, pouco tempo depois, né, ele começa impondo, ele impõe as leis. Aí surge a lei do salário mínimo, surge as leis trabalhistas, surge ministérios, não sei das quantas e tal. Ele cria tudo ali, né? Quase tudo, na década de 40, veja bem. E precisou de ser à força. Se não se contasse com o Congresso daquela época, não aconteceria. Os outros países, embora a lei garantisse 8 horas de trabalho, partia-se de um princípio que havia muito tempo de folga para esse trabalhador. Então, esse trabalhador, ele não sabia também o que fazer. Né? Vamos colocar que nós não tínhamos escolas. Escolas para o povo, né? Isso aqui só surge a discussão a partir de 32 no Brasil. Né? Então, lá no século XIX também não tinha, na maioria dos países. Então, o pessoal ia fazer o quê? Ia beber, ia para os bares e brigava, aquela coisa toda que a gente conhece e viu e sabe como é que é. Bom, não é muito diferente em algumas periferias nossas, né? Aqui no Brasil, ou em vários lugares. Aí, o que o Chaplin, quando faz Tempos Modernos, né? Tempos Modernos mostra justamente essa questão que transformou-se do século XIX para o século XX o sistema fordista, quer dizer, o sistema de divisão do trabalho. Internacional do trabalho. Quando você faz essa divisão e o cara só faz uma coisa, ele vira uma coisa, porque ele não fabrica um produto, como era antigamente, né? Ele não fabrica um sapato. Eu conheci meu avô... Ele não detém mais todo o processo. Entende? Sim, não detém, não. Ele não detém mais todo o processo do produto. Né? Isso, porque o trabalho o aliena, né? As cenas de Chaplin é um gênio, né? As cenas dele mostram ali, quer dizer, o cara fica ali apertando parafuso, ele só faz aquilo, o outro faz só uma outra coisa, e assim por diante, é a linha de montagem. Então, por exemplo, meu avô morava em Santa Maria, tinha fazenda lá, ele, quando vinha a Campos, quando vinha a Campos, não, quando precisava de comprar sapato, não havia sapato pronto para ele, porque ele tinha o pé grande, porque a altura das pessoas também, a estatura, era bem mais baixa. Meu avô era uma estatura mais alta. Então, o pé dele era maior. Não existia tamanho 44 pronto, entendeu? E ele calçava 44 bico largo, que chamava, que depois lançaram um tal de passo doble, que já na década de 60. Sim. Mas ele mandava fazer o sapato. Então, ali onde mora Laís Cardoso, em frente ao Asilo do Carmo, ali eram casinhas que tinham da antiga usina do Thiers Cardoso, né? Do Canavial, que era o Flamboyant, tinha as casinhas ali em frente ao asilo e tinha um cara que fabricava sapato. Era um negro, uma família de negros, que era um artesão, fabricava sapato. Meu avô, fui lá com ele, ele comprava o sapato. Então, o cara fazia um sapato, demorava, era muito... Saía caro, porque tirava a medida, né, do pé, etc. e tal. Ele ia para Santa Maria, um mês depois ele vinha buscar o sapato. Era de couro, não tinha outro tipo de material, então era caro, tudo bem. Esse trabalhador, ele começa e termina um processo, como você se referiu. Quando você cria linha de montagem, hoje, por exemplo, fabricar sapato, cada um faz uma pequena coisinha. Então, aí entra a questão da alienação. E aí você tem, quando você é empregado, você passa a ser empregado de uma fábrica, né? Dificilmente você tem hoje um cara que fabrica sapato, não pode nem pensar nisso hoje, né? Seria um absurdo. Assim como as costureiras, alfaiates, hoje você compra tudo pronto, tudo muito mais barato. Né? Então, essas pessoas, elas trabalhavam e aí criaram o seguinte, quer dizer, alguns pensadores, né, do capitalista pensavam o seguinte, olha, se o cara tiver lazer, tiver, por exemplo, tempo de almoço, né,
alguns lugares chamam de siesta e tal. O tempo de descanso de almoço, um tempo para ele dormir um pouco mais, para ele ir à igreja aos domingos com uma roupa melhor, ou, sei lá, essas coisas todas de lazer, ele é um show, etc., ele vai trabalhar mais satisfeito. Então, ele vai render. Então, esse tempo de lazer e tal. Só que o que o cara faz no tempo de lazer? O tempo de lazer é dirigido. Então, eu queria começar com um pensamento de Marx, que diz o seguinte: a valorização do mundo das coisas, né? Eu gostei muito da questão do Maguinho. Maguinho, meu amigo, um abraço. E não gostei do Sofiati falar, não vou falar nada. Isso é sacanagem, porque Sofiati é um pensador, um sociólogo, e sabe que ele tem não só o direito, o poder e o direito de falar, de contestar, de criticar, de elogiar também. Ele tem todo o direito e sabe, e me conhece bem para saber que nós falamos a mesma linguagem e os conceitos podem ser diferenciados, deduzidos de outra forma, mas ele sabe da necessidade que a sociedade tem dele, principalmente por ser um sociólogo, um pensador da sociedade. Então, por favor, esse negócio não vou dizer nada, é sacanagem. E agradeço a Maguinho pela questão aqui, que nós vamos chegar ali na frente, Maguinho. Mas esse pensamento, Maguinho e todo mundo, né, que está nos assistindo, é pouca gente, mas é importante, gente importante. A valorização do mundo das coisas torna propositalmente, né, inversa a valorização do homem. Entendeu? A valorização do homem das coisas é inversamente a valorização do homem, que torna-se mais pobre quanto mais riqueza produz. Entende? Quer dizer, gente, esse é do século XIX. Né? Eu reconheço que esse enriquecimento das nações, né? O enriquecimento das nações é muito recente. É aquela história, né? O cara que produz um Ford dificilmente vai ter dinheiro para comprar um Ford. Né? Isso, assim, não é dele, não pertence. Ele passa a ser um produto que a gente vai chegar ali na frente. Surgiu, né, uma classe média, no Brasil só a partir da Revolução de 30, né? Surge uma classe média que cresceu muito agora, recentemente, nos últimos 30, 40 anos, essa classe média cresceu muito em quantidade de pessoas, certo? Uhum. Que eles chamam de profissionais liberais. Sim. Na verdade, são empregados. Né? São empregados aqui, ali, acolá e tal, etc. Ou autônomos. Eles preferem chamar de eu sou um profissional liberal. Né? Quer dizer, trabalha para alguém. Ele trabalha como empregado, trabalha para alguém. O desejo dessa classe, chamada classe média, é sempre evitar que os mais pobres ascendam, porque vai concorrer com ela. Os pais da classe média sabem disso, vai concorrer com ela. Então, eles são contra tudo que vai favorecer esses pobres a chegarem. Por isso, esse pau que está dando em relação às universidades, das cotas na universidade e tal. Porque o cara vai chegar lá e vai disputar, inclusive o que está ocorrendo em menor quantidade ainda, uma pouca quantidade, mas está ocorrendo. E aí ele faz o quê? Ele trata com indiferença essa classe mais pobre. Então, eles criam condomínios fechados, que não era uma prática, não existia isso na minha época, condomínio fechado, que eu chamo de prisões de luxo, né? Quer dizer, condomínios fechados e tal. Os terrenos, né, onde eles constroem, eles falam, vamos construir aqui. Aqui do lado, por exemplo, perto do CEPOP, abriu um loteamento. Um loteamento que não valia nada. Né? Nada. Aí, agora nós vamos fazer, mas nós não queremos pobre aqui. Esse é o pensamento, inclusive no século XIX era assim, não quero pobre aqui. Aí começa a se vender os terrenos a 170 mil na promoção. E aquele mais próximo do CEPOP é 400 mil. Né? Aí suponhamos que você, Fernanda, uma pessoa pobre, ou eu, pensa assim, eu ganhei
uma indenização grande, ou acertei na loteria, ou sei lá, eu tenho 170 mil, né? Vou receber de herança, vou comprar um terreno. O problema qual é que acontece com os condomínios? Você tem que obedecer a uma planta. Entende? Parece, se você olhar, as casas são todas parecidas. É um padrão, né, que precisa ser seguido. Então, você vai dizer, eu tenho 170 mil para comprar o terreno, mas eu não tenho 2 milhões para construir uma casa. E sem 2 milhões, você não faz uma casa dessa, vamos dizer, de classe média, de condomínio fechado. Né? Então, o que faz a classe média? Né? Ela trata com indiferença esse pessoal que somos nós, pessoal mais pobre. Né? E o que ela faz? Ela alia-se a uma ideologia dominante toda vez que ela corre risco. Ela não se alia aos pobres para derrubar o poder. Ela se alia aos ricos, embora ela não quer se aliar aos ricos. Ela quer tomar o lugar dos ricos. Ela não quer se aliar aos ricos. Ela é contra os ricos. Ela é crítica dos ricos. Se pegar as universidades, os pensadores das universidades, né, principalmente da universidade pública, elas criticam veementemente esse tipo de riqueza, de exploração do trabalhador e tal. Mas ela quer esse lugar, em geral, não é todo mundo, mas ela quer esse lugar. Porque senão, você imagina, você está numa vizinhança, né, pobre, enchendo o saco e etc. Quer dizer, você não quer pobre do seu lado. Você luta por ele, sei lá por quê, porque, na verdade, você não tem qual discurso que você vai ter. Um discurso simpático, né? Cria uma empatia com a sociedade e tal, quando você faz isso que faz a classe média. O filósofo, que é marxista, o Domenico de Masi, ele tem uma obra chamada O Futuro do Trabalho, certo? E ele diz que ele lembra o século de Péricles, quando criou-se a democracia ateniense, na Grécia, havia mais feriados que dias úteis. Olha só, quem está falando é Domenico de Masi, não sou eu, não. Eu tenho conhecimento bom da Grécia em termos de pensamento, em termos de filosofia e etc. Não, ele aprofundou-se mais e disse isso. Havia mais feriados que dias úteis. Isso na democracia de Péricles, chamado século de Péricles, em Atenas. Ele fala das celebrações, dos cultos e concursos líricos e musicais da civilização grega. E então ele diz que tratava-se de uma reflexão alegre e coral, ou seja, alegre e coletiva, né? Ele chama de ócio criativo. Havia um ócio criativo, um ócio elevado à condição de arte. Porque o tempo livre isso em Atenas. Há uma diferença muito grande, porque lá eram cidades-estados, né? Sim. Então, a Grécia, quase tudo que a gente fala da Grécia é de Atenas. O que restou de cultura para nós é Atenas, em tudo. De Esparta só ficou Leônidas, né? Não tem nada de Esparta. Bom, em sua crítica à sociedade atual, para Domenico de Masi, precisamos unir estudo, trabalho, tempo livre, estudo, trabalho, tempo livre, para que a vida não seja enfadonha. Quer dizer, o trabalho não pode ser você chegar e falar assim, ufa, terminou meu dia. Como um banco, né? Quer dizer, quem trabalha em banco fica louco. Você sabe que a maioria dos trabalhadores tem exatamente essa reação ao fim de cada dia de trabalho, né? Pois é, por quê? Porque uma pesquisa mostra aí, mais ou menos, que 5% a 7%, menos de 10%, está satisfeito com seus trabalhos, no sentido de satisfação, de alegria, de felicidade, né? As férias e feriados representam uma improdutividade ocupacional. E o próprio trabalhador, ele diz que assim, ele repete a frase, o tempo é dinheiro. Então, quando ele fica sem fazer nada, ele parece que é ruim, que é uma coisa ruim, ele podia estar fazendo alguma coisa. Quer dizer, então, esse tempo livre não é uma liberdade da pessoa, né? Silvia Paz, minha chefa,
entrou aí. Eu ia falar isso já, que Silvinha chegou, vou estar dizendo aqui, boa noite, quase não chego. O importante é chegar. Muito obrigado. Já está aqui, está ótimo. Então, olha só, Silvinha, nós estamos falando do trabalho e alienação do trabalho. Depois nós vamos entrar na questão das redes sociais rapidinho. Então, eu queria, Fernando, voltar a Marx, quase que eu falo Nana, que é o costume, né? Já é o costume. Mas pode me chamar de Nana, não tem problema não, vou adorar. A Nana para Nanda é também uma diferença pequena. É pouquinho. Voltamos a Marx para dizer que o trabalho, o trabalhador, ele produz, o trabalho produz mercadoria, certo? O trabalhador, no mundo capitalista, ele também é uma mercadoria. Ele passa a ser uma mercadoria. Isso é mostrado, é só assim, ter olhos de ver, né? Sendo assim, essas novas tecnologias, você vê que Marx nem sonharia, né? Não sonharia com elas, né? Essas novas tecnologias. Aí quem vai pegar outro Marx é Herbert Marcuse, aí é na área de Sofiati. O poder político absorve todas as esferas da cultura e impossibilita que o sujeito seja autônomo. Que aí que é também quando a pessoa fala, eu estava falando agora há pouco, eu sou autônomo, ele, na verdade, não sabe o que significa a autonomia. É por isso que eu bato sempre na tecla dos conceitos. Tem que entender os conceitos. Porque senão ele fala, não, eu sou autônomo. Mas você trabalha para quem? Eu trabalho para fulano. Como é que é autônomo? Como? Entende? Então, o sujeito, então, ele não é autônomo, quer dizer, ele não determina a sua própria vida, mas ele se engana, achando que ele está determinando sua própria vida. Isso é uma ilusão. Os pensadores da Sofiati, lembrar, da escola de Frankfurt. Frankfurt, eu ia falar dele já. Theodor Adorno. Adorno e Horkheimer. Horkheimer, Max, né? Max Horkheimer. Dizem que a diversão é o prolongamento do trabalho no capitalismo tardio. A diversão, é procurada por quem quer escapar do processo de trabalho para, de novo, enfrentá-lo. É o happy hour, é a hora feliz, da sexta-feira à tarde. Aí eu vou aonde? Eu antes ainda quero falar de Latouche, que diz que a maior parte do tempo livre não leva a uma reaproximação da existência. Entendeu? A maior parte do tempo livre não leva a uma reaproximação da existência e não constitui uma escapada para fora do modelo mercantil dominante. Quer dizer, você continua nele mesmo nas horas do happy hour, do happy end, do rap do diabo, eu não gosto nem de usar muito palavreado em inglês, mas dessa hora feliz, que, na verdade, ela é dirigida. Né? Eu queria aproveitar que você está falando isso, né, já que que você citou, né, esses teóricos ligados à escola de Frankfurt, né, o Adorno e o Horkheimer, eles inauguram esse termo, né, da cultura de massa produzida pela indústria cultural, né? E aí, num livro que é o Minima Moralia, depende da tradução, que eles escrevem em conjunto, ele cita o seguinte, eles dizem, né, o seguinte: o traço característico desta época é que nenhum ser humano, sem exceção, é capaz de determinar sua vida num sentido até certo ponto transparente, tal como se dava antigamente na avaliação das relações de mercado. Em princípio, todos são objetos, mesmo os mais poderosos. Então, era aquilo que você falava. As pessoas têm uma relativa ideia de que estão conduzindo as suas vidas e, na verdade, elas não estão conduzindo as suas vidas, né? Não. Isso aí, perfeito. Agora, você vê que você pega isso dos bons pensadores
Eu vou pedir licença aqui, você vai falando, só para pegar o carregador do celular, porque senão eu não vou conseguir ter acesso ao chat, que meu celular vai descarregar. Só um minutinho, vai falando que eu já estou voltando. Tá. Bom, esses países, os capitalistas, né, eles acham que criaram esses momentos de folga. Que as pessoas pensam assim, não, tudo é uma conquista. É claro que tudo é uma conquista. É uma luta de classe permanente, né? E aí voltamos a Marx, permanentemente voltamos a Marx. É uma luta de classe permanente, embora as pessoas não saibam o que seja uma luta de classe. Elas estão lutando, mas elas não sabem. Não é? E por isso não se unem, porque se elas entendessem que é uma luta de classe, ela se uniria, as pessoas se uniriam. Então, não há essa união. Mas quem cria os momentos de folga? Não é? São os próprios capitalistas, que acham que o trabalhador ele rende mais se ele tiver, como já foi dito, que se ele tiver folgas. Tem países europeus, né, poucos, que eles dão o dinheiro de férias para o cara tirar férias, Fernando, é obrigado. Sim, entendeu? Sim, obrigado. Ele viajando e tal, ele vai se sentir melhor quando ele volta ao trabalho. Certo? Porque eles entendem, muito sabiamente, que a produtividade desses funcionários, né, vai aumentar absurdamente. Porque um cara que trabalha satisfeito, ele vai trabalhar melhor do que aquele cara que ganha mal pra caramba, que tem que vender férias para poder ter um dinheiro a mais. Sim, né? Claro. E ele vai defender a empresa. E ele, entendeu? Ele vai defender a empresa, vai defender o governo, ele vai defender o patrão, de alguma maneira, né? O trabalhador, o patrão é muito bom, essas coisas e tal. Então, aqui, o que acontece até com a classe média? Que a gente sabe, minha chefa sabe, mais do que todos nós aqui, vende as férias. Isso. As pessoas vendem as férias, quer dizer, o que importa é o que nós vamos entrar agora, que é o consumo. Entende? Quer dizer, por que eu vendo as férias? Porque esse tempo livre, eu não sei o que eu vou fazer com ele, eu não vou fazer nada, eu vou perder tempo e tal. Então, se você permitir, ele vende as férias. E há muita permissão para isso ainda, mas já houve mais permissão para as férias. E quando a pessoa tira férias, já pensa em consumo. Eu vou a Paris... com quantos euros? Eu não vou a Paris apenas para tomar um café, para visitar isso, aquilo e tal. Eu vou porque eu vou trazer, eu vou comprar, sabe? As pessoas voltam com mala cheia, etc. Sabe? De souvenir, o diabo que seja. Ele está preso ao consumo. Então, quanto mais dinheiro ele tivesse, ele puder vender as férias e tal. Então, lá em alguns países, na Dinamarca, eu acho, alguns países do leste europeu, as férias são obrigatórias. Você tem que tirar férias. Não é para você vender férias ou ganhar mais dinheiro. Você tem que tirar férias, você tem que descansar, etc. E tal. Agora, eles fazem isso pelo bem do trabalhador, no sentido, fazem, vou fazer um bem para você, etc. Não, eles fazem isso porque o trabalhador rende mais depois. E defende a empresa. Né? Então... Não é raro, né? Não é raro constatar que a maioria das pessoas anestesiada, vamos dizer assim, pelo gozo do prazer no seu tempo de lazer, né? Ela se sente livre. Entendeu? Quer dizer, quando ela goza do tempo livre, ela se sente livre. Então, ela vai... nos dias de carnaval, você percebe isso. No verão do farol, você percebe isso. Nas férias, vamos dizer, gerais, de verão, né? Assim, você percebe isso. Quer dizer, ela se sente livre, faça o que eu quero, etc. No seu tempo livre, no entanto, não reflete sobre si, não reflete sobre a vida, parece ter um medo muito grande de olhar para dentro, olhar para si mesmo. Não reflete, enfim, sobre o mundo. Não há amplitude de mundo nesse tempo livre. Não há reflexão sobre a vida, sobre as coisas e tal. Termina o tempo livre e as pessoas voltam a empurrar a pedra aí até o cume da montanha. Quer dizer, a liberdade, na verdade, é uma ilusão.
As pessoas... Olha só, Sísifo, já citado aqui em outros vídeos que nós fizemos, com Nana, hein, Nana? Sísifo é o maior exemplo, Nana, da mediocridade nossa, do trabalhador, e da forma do consumir o outro, né? Do patronato. Por quê? Sísifo, qual é o castigo de Sísifo? Carregar uma pedra até o cume da montanha. Certo? Mas qual é o momento livre dele? Qual é o momento de descanso? Porque isso também as pessoas não comentam. Né? Quando ele desce a montanha, ele não tem peso nenhum. A pedra rolou. Ele vai lá embaixo da montanha para pegar a pedra de novo. Esse tempo livre seria o tempo de reflexão dele. Entendeu? Então, o que o Camus, Albert Camus, é argelino, né? Ele é argelino francês, né? Que é argelino. Ele também tem viés marxista, né? Ele vai dizer o seguinte: é preciso. Ele termina o livrinho pequenininho, o mito de Sísifo. Ele termina o livro dizendo o seguinte: é preciso imaginar Sísifo feliz. Você quer retrato maior do nosso trabalhador com tempo livre? Olha, é preciso imaginar Sísifo feliz. Ou seja, ele trabalha, né, ele leva a vida inteira a pedra em cima da montanha, mas quando a pedra rola, ele vem sem peso nenhum. É o momento de descanso, é o momento de lazer dele. Ele deve vir até devagar, né, para demorar para pegar a pedra de novo. Ele vem, puxa vida, vou ter que pegar essa merda dessa pedra e levar para o cume da montanha. Quer dizer, ele tem esse tempo livre. E aí o filósofo diz, né, o Camus, é preciso imaginar, ele termina o livro assim, um livro pequenininho. É preciso imaginar Sísifo feliz, né? Mas ele está tão condicionado à condição de carregar a pedra, que mesmo no momento em que ele poderia estar refletindo, ele não consegue fazê-lo, porque ele está focado em descer, porque sabe que vai ter que levar de novo a pedra até o cume. Isso aí, mas é isso. A condição do nosso trabalhador. Aproveitando, quero ler aqui um comentário de Neuzinha. Neuzinha diz assim, né? Primeiro, quando a gente falou lá atrás sobre Jesus, ela diz, pensando aqui em Jesus, quando Fernando cita na presença física, creio que hoje ele se identificaria com a cultura Ubuntu, que significa humanidade para os outros, ou sou o que sou pelo que nós somos. E falando, né, em se tratando de férias, ela deixa aqui a sua indignação, seu protesto, dizendo que ela quer receber as férias, mas não sabe se o prefeito vai obedecer à ordem da justiça para a liberação de pagamento da mesma. Né? Quer dizer, a situação não está fácil para ninguém. Não. Ai, Neuzinha, ótimo. Neuzinha é ótimo. Mas em relação ao pensamento lá que ela citou, que eu não conheço, ela conhece bem, na verdade é isso. Quer dizer, ou seja, você vê, são mitologias diferentes, né? Uma até nem transava com a outra e tal, mas é bem parecida, no sentido, quer dizer, eu só posso ser feliz com o outro sendo feliz. Esse deveria ser o tom de toda a humanidade. Entende por quê? Enquanto eu tenho, vou me prendendo, né, aos condomínios fechados, ao meu carro com esse vidro preto, escuro, ninguém sabe que está ali dentro, eu já tenho os portões que eu aperto um botão, não preciso descer para abrir o portão, né? E entro na casa, ninguém nem me vê sair, nem entrar, e bota um muro alto e essas coisas todas. Quer dizer, eu não estou solidário a uma população. Eu sou solidário ao meu nicho, cada vez mais pequeno, menor, né? O meu nicho. Então, eu faço uma festinha, convido a listinha das pessoas que eu quero e boto na minha casa, ou no coisa do edifício, ou na área de lazer, etc. e tal. Quer dizer, essas crianças, esses caras fazem com que essas crianças
elas não vejam pobre está afastado, ela não conhece, ela não sabe, ela não vê mesmo, Fernanda. Não consegue ver pobre. Porque você não vai achar que um pai de classe média vai caminhar. Ó, Chicão, quando foi candidato a vice de Rosinha, na primeira vez, quando ele é médico, pediatra. Quando ele foi no Santa Rosa, ele falou: eu chorei quando eu vi aquela pobreza com esgoto a céu aberto. Ele não, olha só, o cara é pediatra, ele não imaginava que aquilo podia existir. Eu estou falando de um cara que é uma classe média, não é nada demais, assim, taraná e tal. Mas aí você fala assim, mas o cara tem culpa? Não, supostamente não. O sentimento de culpa ele permeia toda a sociedade. Mas ele não sei porque ele não conhece. É invisível a ele essa pobreza. Ele não sabe o que é isso. Então, ele não tem nenhum sentimento. E é assim que a classe média tenta criar ou cria seus filhos. Certo? Eu conheço crianças que ficaram admiradas um dia que eu dei um passeio aí e tal, levei algumas pessoas, e tinha duas delas que eram da classe média, que nunca tinha visto uma galinha, nunca viu, assim, não ficava admirado, porque nunca viu, nunca saiu do prédio da escola, prédio-escola. Quer dizer, é muito difícil. O Maurício Lazarato, que é um pensador italiano, ele tem um livro que ele diz assim, o governo das desigualdades, né? É uma obra dele, o governo das desigualdades. Diz que é impossível, né, Fernando, o ser humano alcançar em estado de felicidade genuína, né? Um estado de felicidade genuína, numa estrutura de poder cujas bases ideológicas se sustentam pela exploração da vida do trabalhador. Né? Esse trabalhador subjugado aos ditames do detentor dos meios de produção. Quer dizer, você não pode imaginar, não pode, um estado de felicidade. Então, o cara, quando chega no final de semana, vai tomar sua cerveja e torcer pelo seu time e dizer que é feliz, ele não sabe o que é isso. Ele tá tendo um gozo, ele está tendo um prazer. Aí nós estamos no nível animal. Mais prazer, menos dor. O que procura qualquer animal? Né? Mais prazer, menos dor. Mais prazer, menos dor. Aí você pega um ser humano, né, que tem essa capacidade, essa condição, né, essa possibilidade de raciocínio e coloca ele no mesmo nível. Ele não percebe, na verdade. Quer dizer... Ferreira, está travando para você no Facebook? Tem o quê? Está travando? Sim, nós não vamos para lá? Então, porque está travando aqui o Face, tá? Não sei. Está travando o meu? Agora aqui, travou de vez. A Silvinha está falando, Nana disse que está travado, e para mim também está. Está travado aqui. Mas aí o que eu vou fazer? Eu não sei, eu não entendo isso. Ó, aqui, ó, tá vendo? Só fica rodando, ó. Não está aparecendo. Audição, pelo menos? Tem audição? Não tem nada, tá travado. Ah, minha chefa, aí eu não sei, porque... Porque quando trava, não carrega o vídeo, não vai carregar a imagem, também não vai carregar o som. Aí eu não sei, porque isso, ou é a internet, né, isso acontece, eu vejo alguns programas... O Senado disse que está nos ouvindo agora. Eu vejo, às vezes, alguns programas esportivos, que eu vejo muito pouco a televisão, mas eu gosto de esporte, né? Então, eu vejo alguns programas esportivos e acontece isso. Só que lá, é claro, os caras falam o seguinte, não, vou acertar aí seu áudio, o seu vídeo, depois você entra no ar e tal, etc. Isso acontece muito nesse momento que as pessoas usam a internet, porque esse dia até um cara estava comentando, a internet é algo caro, né, para as pessoas em geral, né? E acontece isso, quer dizer, isso é falta de
não sei o que, gigabyte, eu não entendo muito desse negócio, não. Está travado aqui para mim. Eu também não estou conseguindo ver. Bom, a gente vai continuar, porque eu não sei se... vamos tocando, porque pode ser que volte, né? Desculpe aí, gente, eu agradeço muito toda a atenção, mas eu vou falar, porque eu não sei se está gravando ou não, vou falar. Ferreira, deixa eu te falar aqui, a gente está com 1 hora de live. Mas nós temos que entrar no... Queria que... Deu esse problema, infelizmente, né? Eu queria entrar na questão da alienação. Isso, das questões da própria internet, né? Exato. Aí, quando você vai falar da internet, ela trava, né? Caramba. Continua, né? Para mim está travado. Para mim não aparece nada. Mas aí eu não sei, porque eu não sei aonde mexer para isso. Aqui está aparecendo para mim tudo normal. Assim, eu não... Só quem está assistindo, né? Porque para quem está falando... Não, para mim, eu estou te vendo normalmente aqui no aplicativo. Ó, Neuzinha disse que está ouvindo. Pelo menos. Então vamos tocar. Vamos lá. Mas você não está me ouvindo? Não, eu estou te ouvindo. Estou te vendo então e te ouvindo aqui, ó. Eu só não estou conseguindo ver no Face, entendeu? No Face não está aparecendo. Entendi. Então, olha só, para um sujeito satisfeito com o padrão de mediocridade que é imposto pela estrutura de poder, obtendo seu conforto, obtendo sua diversão, parece que não há mais necessidade de mais nada, né? Não parece que não há mais necessidade. Mesmo, olha só, ele está na zona de conforto, mesmo que uma horda de miseráveis sofra ao seu redor. Entende? Ele está satisfeito com a sua zona de conforto, com a estrutura de poder, mesmo que uma horda de miseráveis, né, esteja sofrendo ao seu redor. É só você imaginar o centro, né, o centro, Pelink e tal, e a periferia nossa. E nós estamos satisfeitos, como se sabe? Então, o termo para os miseráveis, agora aqui, né, é invisível, né? Então, são invisíveis. São invisíveis. Com a internet, e aí nós entramos, tem-se a ilusão de liberdade, principalmente, agora, nessa pandemia, está mostrando muito isso, aqueles que podem trabalhar em casa, ou em qualquer lugar. Ele pode estar em qualquer lugar. Por exemplo, eu sou jornalista. Essa era de trabalhar em qualquer lugar, eu peguei, Fernanda, muito pouco tempo. Porque eu posso escrever e mandar pelo e-mail, né? Eu mando sempre pelo e-mail e tal. Pelo WhatsApp, posso mandar a matéria para qualquer lugar. Então, a facilidade com que você tem de comunicação também, né, afastou o repórter, o jornalista, do fato ou da pessoa que você está entrevistando, porque você entrevista por telefone. Você entrevista por esse sistema aqui que nós estamos, você entrevista falando com a pessoa, olhando para a pessoa. A pandemia está mostrando isso muito bem, inclusive nos programas televisivos e tudo mais, de reportagem. Quer dizer, então, o que ocorre com isso, né? Você mistura, você está dentro de casa, você mistura. Eu sei porque minhas filhas têm aula e os professores dão aula online, e é das 7 da manhã, 12h30 que Florinha tem aula, e Sofia, né? E eles têm que ficar ali porque as aulas e tal, um porre as aulas pela internet, em grande parte das matérias, né? E tal. E o cara está ali. Só que como ele está em casa, eu, jornalista, por exemplo, estou em casa, eu penso assim, eu estou livre, eu tenho mais tempo livre, quando, na verdade, eu estou cada vez mais sugado por essa coisa maravilhosa, né, que eles chamam de internet, né? O próprio De Masi, quando ele fala, ele diz que quem mistura o trabalho com a própria vida
um cara que ele está fora de si, ele não entra em si mesmo, ele é incapaz de fazer uma reflexão, não é? Esse trabalhador, ele se sente livre sem ser, mas como é que você vai dizer que ele não é, se ele faz o que quer, às vezes a hora que ele quer, sei lá, é muito difícil você dizer que o cara não é livre. E, no entanto, como o próprio Maguinho citou aí agora há pouco, né? Quer dizer, é uma ilusão de liberdade, é uma falsa liberdade, certo? O que ocorre com a geração do século XXI, o que ocorre com a geração do século XXI, que o mundo virtual está suplantando o mundo real, né? Quando a gente ria de Roberto Carlos, a gente não, né? A maioria não ria, mas eu ria. Acho ele um grande compositor, as músicas dele interpretadas por outras pessoas, né? Como Bethânia e tal, são maravilhosas e tal, mas ele compõe bem. Mas aí, quando ele grava aquela música em 1971, 72, não sei, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Não se imaginava na internet, né? Hoje você pode ter mais de 1 milhão de amigos. E você... Sim, as grandes estrelas aí da televisão, do cinema, tem 30, 40. O Cristiano Ronaldo acho que tem mais de 100 milhões de seguidores no Instagram. É uma loucura, né? Isso aí. É uma loucura. E as pessoas se sentem amigas. Elas até entram na intimidade das pessoas, falam coisas, comentam, etc. e tal, papá. Então, o mundo virtual suplantou o real. Né? Sim. Eu dizia lá um tempo atrás, aí, não sei, numa dessa transmissão, não sei se com conversa, a gente, né? Conversa de botiquim, a gente prossegue sem saber. Então, não sei se foi com Nana, eu falando, em breve as pessoas vão estar transando pela internet, né? Quer dizer, com virtual. Aí alguém me falou, não sei se foi você. Já estão há muito tempo. Já estão, isso. Aí a pesquisa, hein, Maguinho? A pesquisa que foi feita na Inglaterra agora, tem uns dias atrás, dos nascidos no século XXI, tá certo? São jovens, né? A pesquisa é a seguinte: você ficaria em 30 dias sem celular ou sem o sexo? Aí eu gravava assim, 56% respondeu que ficaria sem sexo. Ela não larga o celular. Veja bem. Então, colocou-se ali 2 extremos, né, para um jovem. Para eu, velho, que já estou broxa, para mim eu ficaria, né, sem sexo, sem problema. Ô, Pereira, o pessoal está dizendo aqui que todas as lives hoje no Facebook estão travando muito pela quantidade de lives, né? Aí a Neide Brasil disse que demorou, mas chegou. Que bom, Neide. Você é sempre muito bem-vinda. Né? Ela estava numa outra live com a Neiva, né? Neiva Brasil, essa artista da nossa terra maravilhosa, irmã de Neide. A Nana, né, também concorda que deve ser por causa da quantidade de lives, né? E aí Neide diz o seguinte, Nana, né, que falou, estamos em período eleitoral e as lives são os novos palanques, né? E Silvinha disse o seguinte, que seguidor não é amigo. Eu não quero que ninguém me siga, não sou procissão, Silvinha, eu não sou procissão. Eu também não quero ninguém me seguindo, ninguém me acompanha, não sou novela, estamos juntos, é isso mesmo. Neuzinha fez uma pergunta aqui. Neuzinha, quando você falou que em breve as pessoas vão estar fazendo sexo, né, pelo computador, Neuzinha botou em breve? Ferreira, vamos, se atualiza aí, tá? Já tá há muito tempo. Vamos prosseguir aqui com a nossa alienação. Sofiati, eu estou ferrado. Eu sou do século passado. Eu e minha chefa, nós somos do século passado, né? Na verdade, todos nós aqui, né? Praticamente, né? Falar em Neiva, Neide, olha só. A Neiva,
Gente, ponto alto de Neiva, historicamente. Não é esse o ponto alto de Neiva, ela é muito boa. As duas são, né? Mas assim, Neivinho eu acompanhei mais. E Neiva cantando a pedido de Dominguinhos. Dominguinhos chama Neiva para fazer uma dupla no Jardim do Liceu. Maravilhosa. Não é? Eu tinha essas fotos, eu fotografei. Eu falei, gente, isso aí é fantástico, né, e tal. Eu acho que, assim, são momentos que a gente tem que guardar, né, de importância e tal, né? Então, quer dizer, olha só como é que eu estou atrasado, segundo você e Neuzinha, né? O mundo virtual que suplantou o mundo real, né? No fundo, eu acho que no comentário de Maguinho, gente, Maguinho foi um craque de bola do americano, hein? Maguinho era camisa 10 do americano. Ele arrebentou o joelho muito novo, entendeu, minha chefe? Senão ele estaria no time do Rio de Janeiro, de São Paulo, tranquilamente, né? Como já muitos craques nós já demos para o Brasil e para a seleção brasileira, né? Mas aí o Maguinho vai e estoura o joelho muito novo. Você sabe que o futebol tem essas coisas. Vários esportes, né? Mas o futebol, principalmente, é tornozelo, né? O pé e joelho, né? Porque as pancadas são permanentes, né? Bom, e o afeto direto foi substituído pelo algoritmo, né? Quer dizer, o que é um algoritmo, né? Que as pessoas falam hoje, muita gente falando, Nanda, em algoritmo. E o que é algoritmo, né? Um conjunto de regras, um conjunto de regras. Eu não sei se eu anotei aqui, porque ele tem várias versões. Eu anotei uma delas. Porque, na verdade... Na verdade, é a forma que esse mercado extremamente ligado a essa tecnologia, à globalização, às mídias sociais, à internet, tem de tomar conta da sua vida. Não, mas olha só, Fernando, assim, porque quando eu fui estudar os termos, quando eu fui estudar etimologia que chama, né? Os termos, os conceitos, por exemplo, de aritmética, né? De álgebra, porque, na verdade, os professores de matemática, eles, que é uma palavra recente, eles não sabem o que é matemática. Então, eles se sentem os bambambam, né? Sou professor de matemática. E matemática, aí eu comecei a pegar, não é uma área que me interessa, mas eu fui pegar o significado. O significado não, o conceito. Da onde foi extraído isso, né? E a etimologia da palavra. Então, porque é o mínimo. Se eu estou dando aula de sociologia, como Sofiati, por exemplo, acho que uma das primeiras coisas que ele vai dizer para o aluno, não universitário, não é aluno secundarista, é o que significa aquilo que ele está dando, que é sociologia. Né? Quer dizer, o que é sociologia, né? E aí o conceito, a pessoa tem que gravar o conceito, né? Então, o professor de português, ele não sabe por que é português, por que é português, por que é Portugal, da onde vem, né? A etimologia, português, Portucale, né? Portugal, né? Porto Bonito. Condado portucalense. Pois é. E aí eu fui buscar o que era matemática, né? Quer dizer, já estudava aí em filosofia. Aí, porque Platão colocava lá, que não entre quem não souber geometria. Né? A gente diz hoje, diria, né? No portal, não entre na escola dele quem não souber matemática. Que matemática englobou, né? A aritmética, a álgebra, né? E tal. E esses termos, eles são do Oriente Médio, né? São orientais. Esses termos matemáticos são orientais. Só que matemátique é grego, certo? Que quer dizer a arte de explicar alguma coisa. Isso é matemática, né? A arte de explicar algo, a arte de explicar alguma coisa.
Aí eu fui saber, então, o que é aritmética. Aí vem, a aritmética, na verdade, é o sobrenome do cara que criou regras para fazer contas, num árabe qualquer lá. E no caso do algoritmo, a mesma coisa. Que o nome do cara, anotei o nome do cara. Que não é nada demais, é impressionante como as pessoas colocam algoritmo, tudo é algoritmo, agora negócio de internet, então tudo é algoritmo e tal. E algoritmo, ele tem vários significados. Mas o nome do cara, anotei, Fernando, estou vendo aqui. Na informática, ele quer dizer um conjunto de regras e procedimentos lógicos, perfeitamente definidos, que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Olha que explicação gigantesca, né? Para dizer, daqui a pouquinho eu vou dizer o que é. No que chama hoje de matemática, é uma sequência finita de regras ou operação que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Certo? Muito confuso. Isso para dizer o que significa um algoritmo. É uma sequência finita de tarefas. É uma bula de remédio. É um manual para você montar o que você comprou, sei lá, um objeto. É o manual do celular, não tem? Aquilo é um algoritmo. É uma sequência finita de tarefa que você tem que cumprir para montar uma bicicleta em casa, para montar um aparelho que você compra, não vem? Vem na caixinha, assim, toda separada as peças, você vai montando. Isso é um algoritmo. É a coisa mais boba do mundo, é uma sequência finita de tarefas. E o nome? Aí que eu pego o nome, é isso que eu queria chegar, encontrei aqui. O nome é de um matemático persa, né, do século IX, chamado Mohammed, que é o nome mais comum do mundo. Se Neuzinha não sabe, não é nenhum nome cristão. O nome mais comum do mundo é Mohammed. Todo mundo que entra no islamismo, né, na religião islã, adota o nome, como aconteceu com Cassius Clay. Na época até estranhei, porque eu conhecia como Cassius Clay, boxeador, né, americano, famosíssimo, e aí ele passou a preferir ser chamado de Mohammed Ali, né? Então, Mohammed Ben Musa al-Khwarizmi. Daí algoritmo. E suas obras traduzidas, recebeu o nome de algoritmo, em referência ao sobrenome dele. Certo? Há uma versão alemã, uma versão mais recente alemã, mais recente, século XVIII, que significa, é uma palavra para designar, certo? Não a origem dela é aquela mesmo, mas para designar o que nós chamamos de cálculos algébricos, ou de cálculo, né? Que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Significa isso. Por quê? Porque são coisas, você, com regras finitas, para você chegar a um resultado, não é assim a matemática? Você vai fazendo aqueles exercícios para se chegar a um resultado. Isso é um algoritmo. Bom, então, pode ser também, né, um conjunto de diretrizes, né, e tal. É um manual de receita da vovó, do bolinho da vovó, né? Manual de receita. Mas nós usamos muito na internet, por quê? Porque ela tem isso até em filmes, as pessoas já assistiram, com certeza, que há um domínio, quer dizer, você coloca no computador uma série de coisas, de palavras, de termos, etc. e tal, e o computador ele repete de acordo com as situações dadas. Se você sair como é que eu diria, né? Do contexto, por exemplo, ele não conseguiria entender que eu estou dizendo, mas querendo dizer o contrário, né?
É como se você... como é que a gente usa mesmo? Você está com muita raiva de alguém e diz assim, tá tudo bem, querida. Querendo dizer, tá tudo bem, filho da puta, entendeu? Mas o computador não consegue. Porque, então, essa humanização que eles estão falando, que os computadores vão dominar a gente, quem domina é quem está por trás deles. Aí a questão colocada pelo Maguinho. Quer dizer, nós estamos absorvidos, como é que eu falei? Abduzido, que eu falei, né? No começo. Eu não estou abduzido pelos Facebook, né? Pelas redes, chamadas redes sociais. Na verdade, não é a rede que está fazendo isso. A rede é um instrumento que você usa assim, assado. São pessoas que estão por trás dessas redes. É importante a gente dizer que esses algoritmos, né, como você tem muito bem e muito claramente explicou, eles nos atingem de uma forma muito pontual, né? Porque eles vão nos atingir a partir das pesquisas que a gente realiza na internet. Lembra quando a gente conversava sobre a live, que eu falei para você, Ferreira, eu sigo uns canais de história no YouTube. Eu sigo um canal, na verdade, de história, que é de um autor que não é historiador, mas que escreve sobre história, que eu gosto muito. E aí o YouTube me oferece outros milhares de canais de história. Porque, né, já sabe o que eu gosto. Eu fui pesquisar outro dia um tênis. Pois é, entrei olha só. E aí só aparece para mim propaganda de tênis. Materiais esportivos, coisas que estejam vinculadas a esse universo. Quando eu entro, por exemplo, no site da Amazon para poder fazer pesquisa de livro, né, ou adquirir algum título, eu compro bastante livro pela internet, acontece a mesma coisa. Aí começam a surgir para mim propagandas de livros, de objetos acessórios ligados à questão do estudo, papelaria e outros títulos que nem me interessam, mas que aparecem ali para mim. Então, assim, é dessa maneira. E isso também faz com que a pessoa que acessa as redes sociais tenha aquela falsa impressão que você citou lá no começo e no meio da nossa live, de que ela tem uma liberdade. Mas essa liberdade é uma liberdade assistida, uma liberdade cerceada. Conduzida, né? Conduzida, né? A gente não tem essa liberdade, né? Então, a gente pensa que está ali na rede social, às vezes, para distrair a cabeça, mas, na verdade, a gente está se alienando também. Olha só, Fernando, perfeito. Pela sequência que você busca história, né? Eu busco alguma coisa de filosofia ou de mitologia, por exemplo. É pela sequência que o computador ele é colocado para te dar esse tipo de operação que é colocado nele, pela sequência. Daí, por isso que é algoritmo, né? É uma sequência de tarefas. Só que ela faz essa sequência dirigida. Nesse caso, é dirigida por um grupo de pessoas que ficam arquimilionárias num sistema que é gratuito. E até a pessoa fala assim, não, é de graça. Não sabe que ele é o produto. Quem é o produto? Ele é o produto final, tudo. Eu não pago nada. Eu estou fazendo aqui um ao vivo com você de graça e tal. Então, como é que alguém está ganhando em cima disso, né? Quer dizer... Então, na verdade, eu sou o produto. E eles vão botar os tênis, eles vão botar 500 tênis para você, ou 500 livros parecidos, ou 500 coisas parecidas, e tal. Por quê? Porque tem uma sequência. Aí ele pega o seu raciocínio, e esse raciocínio é como se o computador estivesse raciocinando sobre o seu raciocínio. Então, Fernanda gosta de poesia, então, por poesia. Fernanda gosta de história, e esse lado da história ainda tem isso. A cultura de massa. Né? A cultura de massa, dentro da perspectiva da indústria cultural, né, ela não serve para produzir, ela serve para reproduzir, para copiar. Né?
para transformar, né? Então, muita gente acha assim, eu tenho acesso à arte. Mas a que arte você está tendo acesso? Né? Se você não pesquisa, não aprofunda, é tudo muito superficial. Porque é isso, mas esse é proposital. Porque, usando esse algoritmo... Eu está concordando aqui, nós somos o produto desse meio de consumo. Isso aí, Neuzinho. O produto final somos nós somos esse produto. Pois é, olha só, usando o algoritmo, porque quem usa não é o computador, tá certo? O computador é um instrumento, é um grupo de pessoas, né? Ele usa, e como ele é sequencial, e a plataforma, né, conduz você para onde eles desejam, que parece que é o que você deseja, né? Você deseja isso. Aí você acaba não procurando em outros locais, porque já tem na sua mão, está na sua frente, já tem tantas indicações que você até esquece que você pode procurar em outro lugar. Eu fui rato de biblioteca, eu sei o que é isso, eu ficava procurando. Hoje, Fernando, talvez a sua geração nem tenha pego isso, mas minha chefa pegou isso, algumas pessoas aqui pegaram. A gente entrava na loja de disco e ouvia, pelo menos eu tinha uma livraria que vendia discos também em Ipanema, a gente sentava, tinha uma cabine, você ouvia, certo? Na Billboard também, no Rio, em Copacabana, que eu comprava disco, você ouvia... As livrarias do Rio, até bem pouco tempo, ofereciam esse tipo de serviço. Eu cheguei a pegar, assim... E falava assim, não gostei desse. Aí pegava um outro e tal, e falava. Então, eu ia ver o que eu queria comprar. Eu tinha essa liberdade, ou seja, eu conheci Frank Zappa assim, eu conheci tantos pobres criadas do rock assim. Quer dizer, você saía da sua casa e ia em busca desse de alguma coisa, não era algo que a televisão tinha dado, ou o rádio tinha dado. Eu ia procurar, gostei disso. Assim... Foram assim que eu ouvia a música, eu buscava, né? E tal. Hoje, a plataforma conduz você, todas as plataformas, elas conduzem você, você é o produto, né, que as empresas vendem. As empresas vendem para quem vai pagar a propaganda, vende quem? Vende você. Tem uma mulher lá no fundão que gosta muito disso aqui. Então tá bem, eu vou te pagar para você indicar para ela 100 disso aqui. Aí né? Quer dizer, você passa a ser um produto desses caras que estão vendendo você para outras empresas, para várias empresas, para a Nike, para sei lá onde, lá do tênis aí que você falou e tal. Então, só que você é uma mercadoria, mas não sabe disso, certo? E sua sensação é de liberdade. Esse é um problema grave. Porque se você não sabe e tem a sensação de liberdade, você é um Sísifo descendo a montanha. Exato. Né? Quer dizer, sem refletir. Você não consegue sair. Aí, eu lembro de um cara do século XVI, Silvinha Paz, minha chefa, século XVI, chamado Etienne de La Boétie. Etienne de La Boétie morreu com 26 anos. 26 anos. Tem um livro imbatível, até hoje estudado, acho que o Sofiati estudou, os sociólogos, os pensadores e tal, que um livrinho chamado A Servidão Voluntária. Olha só, no século XVI. Pega 2020, nós estamos falando de internet, é isso, é uma servidão voluntária. Ninguém te obriga. Você é um serviçal por querer ser. Você deseja ser. Olha que algo impressionante. Olha só, Nana está falando aqui que o nosso tempo, né, e nossa atenção são vendidos pelos aplicativos, pois com base nisso eles oferecem aos anunciantes de forma direcionada. Né? É isso, é o tal algoritmo. Né? Nana é um gênio. É maravilhosa. E Neide está falando aqui que ela se lembrou de um comentário de Bauman, maravilhoso, né? Que ele diz o seguinte: as lojas viraram farmácias. É a sociedade do consumo. Né? Então, a pessoa, para poder ela se curar,
ou para poder encontrar algum paliativo, algum lenitivo para algum tipo de dor, ela vai procurar isso dentro das lojas, dentro dos shoppings, dentro desse mercado. É isso aí, elogiei Neide outra vez, porque Neide citou um pensamento e eu falei que era de Bauman, né? Ela falei, poxa, Neide, Zygmunt Bauman e tal, né? Joia, isso aí é excelente, porque você está em Campos dos Goitacazes, entendeu? Falando em Zygmunt Bauman e tal, né? Eu acho isso fantástico, né? É fantástico. Tal. Mas o que eu queria dizer, assim, não sei se nós teremos... Eu falava há muito tempo que nós teríamos Quando surgiu essa coisa do celular, eu comprei logo de cara aquele tijolão, hoje chamado tijolão, eu comprei. Era caríssimo. Eu pagava uma conta altíssima, eu me arrebentava para pagar aquilo e ainda ficava pendurado que nem um revólver de filme americano. Era isso mesmo. Mamãe também tinha ela muito pequenininha, usando aquele negócio, era um corpo estranho, assim, era muito engraçado. Né? E assim, economizando não sei de onde para pagar a desgraça daquela conta, que era um absurdo pagar aquilo, era uma loucura. Então, eu passei a pensar naquilo e falei, gente, nós vamos criar uma geração ou gerações robotizadas. Na verdade, hoje uma pessoa falou para mim, quando a gente esteve lá no Edson, ele falou o quê? Né? Como é que ele falou? Que uma conhecida dele, certo? Mãe de um rapaz, ou seja, uma conhecida, deve ter mais de 50 anos, que acho que é a sogra dele, acho que é isso mesmo, a sogra dele, uma senhora, ela não desgruda do celular. Aí eu falei, então não é só o jovem, a gente está falando do jovem, né, e tal, papá, não. Isso aí então, já atingiu todo mundo. Né? Aí o que o Neuzinho falou, que viramos mercadoria, que a gente está falando aqui, etc. E a provocação de Maguinho lá atrás, o comentário, na verdade, dele, né? Você vê que nós... Agora, quem que está aqui? Né? Você, Nana, Sofiati, minha chefa, Neuzinha, né? Neide, já falei, quer dizer, e tal. Só tem cobra criada. Então... Nós, pelo menos acreditamos que a gente usa como instrumento, tá certo? Nós usamos como instrumento. Eu acho que eu uso como instrumento, que eu não sou ficcionado disso, eu não fico horas, tanto é que eu chamo de botequim, né? Que você não fica o dia inteiro no botequim. O botequim, você vai em um momento ou outro e tal. Tô querendo ir para um botequim e ficar horas. Assim que acabar isso, né, os Neuzinho, eu tenho certeza que também está nessa intenção. Deixa eu te falar aqui. Nana disse, eu não sou ligado. Nana disse assim, quem nunca usou, né, a dor, a angústia dessa modernidade líquida para cometer umas loucuras aí dentro desse... fazer umas compras absurdas, estourar cartão de crédito, tudo isso que essa galera mais deseja, né? Os donos do capital, os donos do capital que a gente pensa que tem, mas não tem, que a gente não é dono de nada, né? Ferreira, a gente já está com 1h34 minutos então, de vamos live. Encerrar. Olha só, agradeço a todo mundo, agradeço a Fernanda por substituir Nana, porque Nana falou, não quero mais, agora é você e Fernanda. Tá bom, Fernanda é excelente, minha amiga, posso dizer que eu vi nascer, na verdade não vi, não estava lá, mas a minha amizade com a mãe dela começou aí, né? No nascimento dela, praticamente. Você é de que mês, Fernanda? Eu sou de julho. Então eu conheci sua mãe grávida, porque eu conheço lá do início de 79, tá certo? Então... Aí, travou agora, de novo. Travou. Bom, mas não... Voltou aqui para mim. Vamos. Mas não importa. Então, quer dizer, então, nós estamos falando, lidando com cobra criada. Aí, eu não sei se a gente se ilude,
né? Eu acho que não, entendeu? Eu acho que nós sabemos usar as redes como instrumento, tá certo? Porque esse cuidado. Porque se a gente não tiver esse cuidado, né, eu me lembro da frase que eu já citei aqui, daquela senadora, foi senadora lá do norte do país, nordeste, norte, não sei, Heloísa Helena. Heloísa Helena, sim. Ela dizia o seguinte, quando fizeram uma pergunta para ela lá sobre o poder, essa coisa toda, ela era professora universitária, aí ela falou o seguinte, todo dia, antes de sair de casa, eu olho no espelho e falo 3 vezes para mim mesmo, né? Falo para ela mesmo. Assim, para o poder não subir a cabeça dela. Eu não sei, eu não me lembro agora da frase. Por quê? Porque é tentador. O poder é tentador, segundo ela. E as redes sociais são tentadoras. Sim. Se você senta, você esquece as horas que você fica diante de um computador. Para você, o tempo parece que não passou. Então, você é consumido. Aí, na hora de comprar um produto, você fala assim, como você falou, preciso de um tênis. Aí o cara te joga uma carga lá de 100 tênis. Você já vai escolher dentro daquilo. Eu falo, que liberdade é essa? Se o cara você vai escolher o que te mostra, né? E tal. Aí eu pensei, gente, será que eu vou virar um robô? Não, eu não viro mais. Né? Não consigo mais. Também estou no fim da vida e tal. Agora, será que meus filhos mais novos virarão robôs? Certo? Quer dizer, é complicadíssimo isso. Por quê? Nós temos aquele inicial nosso, que é uma alienação do trabalhador, né? A partir do momento em que faz ele ser um servo voluntário. Ele acha que está normal, as pessoas acham normais trabalhar numa loja 10 horas por dia e ganhar R$ 1.200. Acham. Eu já vi pessoas defendendo médico, pessoa que se veste de branco, eu não sei porquê, muitas recepcionistas de consultório se vestem parecido, né? Assim, bota um jaleco, uma coisa assim branca. Aí tá lá. Aí o médico falha e ela defende o médico com unhas e dentes. Isso, se for impostos municipais, que os médicos... Bom, não posso falar isso aqui, mas os médicos vão lá, trabalham 1 hora, em vez de 4, que ele está recebendo para trabalhar 4, ele trabalha 1, ele atende 12 consultas. Rapidinho ele faz clínico geral, ele não faz exame, então 12 consultas. Aí as pessoas ficam de madrugada lá para pegar as consultas, né? Aí pega. Aí ele chega com 2 horas de atraso, né, nos postos, e em 1 hora ele dá as 12 consultas, porque ele faz o seguinte, eu estou sentindo dor aqui, ele aperta um pouquinho e já diz, encaminha você para a radiografia. Estou sentindo não sei o quê, ele encaminha você para um gastro, encaminha para um neuro, né? Assim, quer dizer, o clínico geral, ele não é mais aquele médico de antigamente. Então, aí ele terminou as 12 consultas, ele vai embora. Quem disse que são 12 consultas? Ele tem que estar ali 4 horas. Ele não fica. Só que o atendente, que fica o dia inteiro, esse é o que eu quero dizer, ele defende o médico. Eu chego no posto e falo assim, quais os médicos que estão de plantão? Certo? Porque eu nunca tive plano de saúde, eu vou no sistema público. Minha filha tem asma, de vez em quando tem que ser tratada. Aí, de madrugada, isso acontece, você sabe disso. Eu chego lá no Sandu de Guarulhos, que atende criança, né? E eu estou tão velho que estou chamando de Sandu ainda, veja bem. Aí eu chego lá no Sandu e está lá, assim, aquela fila, às vezes. Aí eu pergunto, quais são os médicos plantonistas, né? Porque são sempre 3, 4. Só que eles não vão, fica um atendendo, vê se está entendendo. Aí, às vezes 2. Aí eles não dão a relação. Aí você insiste. E quase que... Aí o guarda que está lá já te olha ameaçadoramente. Porque você tá insistindo para saber quantos médicos tem. Certo? Quer dizer, se é de plantão, tá assim, já tive problemas seríssimos, gravíssimos, tanto aqui no Sandu da Saldanha Marinho, como de Guarulhos, porque os médicos de plantão não estão lá. Só que os funcionários que estão... É o que mais me dói, além da falta do médico, o que me dói é que os funcionários defendem o médico. Eu não posso chamar isso, Fernanda, de servidão voluntária? Isso me faz lembrar Gonzaguinha.
quando ele escreve a música Comportamento Geral, né? Sim, sim. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado, né? E outras coisas fantásticas que ele vem ali, né? Escrevendo a letra dessa música, que é a canção Estou Trabalhador Brasileiro. Então, eu acho o seguinte, olha, voltando, agradecendo a todos, a você, acho que foi um papo legal, aliás, eu mesmo brincando, eu estou sempre falando sério, né? Aí lembra até a música Falando Sério, né? De quem? Roberto Carlos. Roberto Carlos, tá vendo? Meu ídolo. Então, agradecendo a todos, e a Nana sempre, né? Porque ela se afastou, quer jogar você nessa furada de estar toda sexta-feira comigo. Mas não, ela tem que dividir. E semana que vem ela vai estar aqui. Sexta-feira o tema vai ser qual, Ferreira? Então, acho que... Isso. A gente vai criar um tema aí qualquer, mas eu quero falar sobre o suicídio, ela não deixou. Entendeu, minha chefa? Eu queria falar sobre o suicídio, Nana Rangel não deixou. Tá e eu concordei. Eu quis falar sobre a banalidade do mal a partir de Hannah Arendt, ela não deixou. E eu, obedientemente, né, me calei e fiquei quieto. Mas uma hora, Fernando, eu sei que você é mais coisa do que ela, nós vamos discutir isso, tá bom? Sobre a banalidade. Uma hora a gente vai falar sobre a banalidade do mal. Um abraço, foi um prazer enorme contar com vocês. Todos, né? E você também, Fernando. Um abraço. Muito obrigada, foi um prazer. Tá, tchau. A Nana já despediu aqui uma porção de vezes e disse que é mentira minha. Aí, ela disse que ela fez aqui. 6, ela disse que fez 6, vai fazer 7. Porque 6 mas ela disse que é mentira. E Silvinha Pai falou o seguinte: olha a sua servidão, ainda ri. Eu faço o quê com a minha chefe? Não posso fazer nada, que ela é minha chefe, tá certo? Agora, Neuzinha termina bem demais. Olha, terminei agora para ninguém fazer mais comentário. E Neuzinha diz o seguinte: é sempre maravilhoso estar com você e te ouvir. Muito obrigado, minha amiga. É outro que eu conheço desde criança, né? Beijo para vocês, amo muito. Muito obrigado, um abraço, felicidades. Até sexta-feira. Compromisso nosso, Fernando. Um abraço. Tchau. Filosofando no Botequim. Argumento e apresentação do jornalista Avelino Ferreira.